agora e vamos exibir um vídeo também inicialmente agora sobre a chamada. Bem-vindo a todos, daqui a pouquinho a gente começa. Tá sem som, Andréia. Acontece, deixa eu tentar novamente. Você tem um negócio de impacto para a Amazônia? Então a chamada de negócios da AMAIS foi feita para você. Buscamos negócios em agricultura e pecuária sustentável, manejo e produção florestal, turismo sustentável de base comunitária, artesanato, moda, cosméticos, transporte, logística, soluções tecnológicas, carbono e em outras áreas de atuação. Os selecionados vão participar de uma jornada de aceleração e terão acesso à modelagem de negócio, apoio jurídico, contábil e de comunicação, mentores especializados, tato com investidores e acesso a mercado, além de receber investimentos .org.br/chamada 2024. Realização AMAIS e IDESAN. Perfeito, muito obrigado, Andréia. Agora eu peço vamos começar a conhecer os nossos empreendedores aqui presentes. Peço para o Beto, né, se apresentar, falar um pouco da sua trajetória enquanto pessoa e também enquanto empreendedor de impacto. Obrigado, Beto. Boa tarde. Obrigado, Rafa. Obrigado, Andréia, todo o time da AMAS. É um super prazer estar aqui. Tive muito boas experiências com vocês, assim, então é bom rever. Acho que vocês fazem parte da Farfarm. E contar um pouquinho, contar de maneira geral, depois eu acho que a gente vai aprofundar mais. Mas, bom, eu sou de Porto Alegre, do Rio Grande do Sul, e eu sempre trabalhei no mundo corporativo, especialmente com estratégia de negócios e comunicação. Mas aquela história de empreendedor, né? Tu tá numa carreira como consultor em corporação, mas chega um momento que tu tá desgastado, eu tava cansado, eu queria trabalhar com impacto, e a minha vida, meu pai, ele foi indigenista quando eu era bem jovem, ele me contava muitas histórias, e a minha mãe diria que ela é uma botânica amadora, assim, mas ela sempre soube todas as árvores que tinha em Porto Alegre, eu adorava conversar com ela, e eu queria muito fazer alguma coisa conectada com a natureza, assim. Então, eu larguei tudo. Eu estava morando em Nova York, era diretor estratégico, um cargo super bom, um salário bom. Larguei tudo e fui para a Amazônia tentar me descobrir mesmo, processo de autoconhecimento. Fui tomar ayahuasca, tentar olhar para dentro de mim, esse lugar que a gente tem tanto medo, né? Olhar para dentro da gente. E nessas andanças por lá, eu conheci sobre sistemas agroflorestais. E eu me apaixonei pelo método. Porque, para mim, eu olhava muito como uma analogia à tecnologia, onde tu poderia ajudar a desenvolver ou codar a biologia. Com uma certa humildade que a natureza está sempre um passo à frente da gente, né? Sempre pregando algumas peças. Enfim, são 4 bilhões de anos prototipando coisas. Mas eu achei muito legal criar essa composição e fazer um design de natureza. Eu fui apaixonado pela natureza, mas aí tu começa a perceber que quem tá por trás de tudo, tu acaba se apaixonando pelas pessoas, assim, especialmente por comunidades tradicionais. Então, eu vi aí uma oportunidade de tentar fazer algum tipo de trabalho. Comecei a pesquisar, montar meu plano de negócio, mas não vinha nada assim muito sólido, porque sistemas agroflorestais, lá em 2016, 2017, quando eu estava pesquisando, já tinha alguns exemplos de modelos de negócio, e que eu percebi que estava com muita dificuldade, porque é um processo que demora mais para tu começar, tu tem que formar as pessoas, ele acaba sendo mais caro. Então, se fazer um produto que é um commodity,
tu não vai ter grande diferenciação. Então eu comecei a ver onde é que era um produto ou uma categoria onde eu poderia contar essa história de agrofloresta. E daí que eu caí no mundo das fibras naturais, porque no universo de moda, tu tem muito espaço para contar a história por trás dos produtos. E eu percebi que não tinha ninguém trabalhando com fibras naturais e agroflorestas. Então eu comecei um conceito que a gente chama de agrofloresta têxtil. A gente peguei essa ideia, né? Quem quer ser empreendedor aí, eu acho que essa é uma das boas dicas, assim. Me inscrevi em tudo que é tipo de programa. De competição de ideia. Então, fui escrevendo sobre a agrofloresta têxtil, até que o Centro de Empreendedorismo da Amazônia, o pessoal da Amazônia Up, ali de Belém, nos aceitou no programa e a gente acabou ganhando a aceleração e ganhamos um pequeno investimento para fazer um protótipo. E daí a gente montou o primeiro protótipo de agrofloresta têxtil no Nordeste do Pará. Foi super legal. E daí a história de lá para cá, eu gosto de contar esse comecinho, mas também contar o final. O que aconteceu no meio do caminho foram várias tentativas de ajeitar esse modelo de negócio, porque a gente começou como uma hipótese de um produto. Ah, vamos fazer agrofloresta, a gente vai desenvolver e depois vender a produção. Só que precisava ter muito investimento, precisava ser super alavancado, tinha muito risco. Então a gente, depois de estudar muito, a gente começou a fazer consultorias de cadeias produtivas. Então, desse comecinho, desse piloto de agrofloresta têxtil, a gente foi transformando o negócio porque hoje é uma consultoria de cadeias produtivas responsáveis. Inclusive, a Mas ajudou muito a gente no final do ano passado a refinar um pouquinho mais esse modelo de negócio. Então, hoje a gente trabalha com diversas marcas, mas especialmente o Calçados Veja, a gente trabalha com a Renner, montando projetos de agrofloresta com algodão. A gente trabalha com a Natura também, desenvolvendo trabalhos de estratégia e visão de futuro. A gente trabalha com a Mãe Terra, que é a empresa da Unilever, promovendo também um debate sobre diálogos regenerativos. A gente faz projetos de carbono, enfim, vários projetos que giram em torno da prestação de serviço de consultoria para cadeias produtivas responsáveis. Vou parar por aqui para não tomar muito tempo, passar para o meu amigo Zeno, né? E depois a gente aprofunda a conversa. Perfeito, Beto. Obrigado. Zeno, a palavra está com você agora. Obrigado, gente. Desculpa aí a bagunça aqui. A gente teve um monte de imprevisto aqui na hora. Meu celular não funcionou, depois peguei do COI, estava funcionando, mas a gente está aqui na beira do rio, Rio Acará, então passando barco toda hora e começou a interferir. Mas, enfim, vamos ao que interessa, né? Ouvi a história do Beto. Parabéns, Beto, pela trajetória linda. Eu conheci você no ano passado, conheci pessoalmente, já conheci um pouco da tua história e posso dizer que é uma história inspiradora para mim, né? O Demendes já falava muito de você, então uma pessoa que tem o maior respeito há muito tempo, apesar de a gente ter se conhecido pessoalmente recentemente, graças a mais, né, que proporcionou esse momento. E diferente do Beto, né, que ele faz uma trajetória ao oposto da minha, eu fui nascido e fui criado nesse local, onde nós estamos hoje, né, aqui no Rio Acará, que fica no município de Acará e no estado do Pará. Nasci, fui criado aqui, nós já somos a quinta geração da família, na mesma localidade, né? Os meus antepassados tinham trabalhos na agricultura, propriamente dito, extrativismo, né? Mas eu, em outubro de 2012, foi quando veio esse despertar de realmente empreender. E essa vontade de empreender na Amazônia, ela parte de uma certa indignação de ver tanto produto, matéria-prima que nós temos na nossa região, nós entregava isso a preço bem abaixo, posso dizer assim, do valor de mercado, né? E aí eu começo a ver a oportunidade, a primeira que vem foi na castanha do Brasil, né, de fazer o processamento dela. Isso surge no momento que meu pai tinha um certo volume de castanha para vender. Eu lembro muito bem isso, em 2012, eu procurei vender essa castanha para ele, alguém me ofereceu para levar para a indústria R$ 2,50 na época. E no mesmo período eu vi no supermercado um sachê com 100 gramas sendo comercializado a quase R$ 10. E daí veio despertar, pô, está passando o produto que é nosso para alguém obter muito dinheiro em cima disso, né?
Ao longo do tempo fui ver que não é bem assim, mas infelizmente foi assim que surgiu a ideia de querer empreender, né, de agregar valor no produto que a gente já tem aqui. E eu sempre falo, no início, lá em 2012, meu único objetivo era ganhar dinheiro. Eu queria ganhar dinheiro com o produto que a gente tinha aqui e pronto. Né? A questão de criar impacto, de me envolver na comunidade, isso já vem depois. Depois que eu começo a trabalhar e começo a dar emprego, né, para as pessoas da minha comunidade, consigo pagar um preço melhor pelo produto, porque a nossa barra de processamento está aqui dentro da floresta, então a gente consegue quebrar vários gastos que surgiriam depois se a gente levasse para um centro de processamento, né, para um polo industrial, por exemplo. Então a gente consegue passar uma grande parte desse recurso para as pessoas que estão aqui. As pessoas conseguem ver o que a gente faz com o produto que a gente compra delas, né? Então isso gera também pertencimento para as pessoas que estão aqui. E aí que foi me dar conta do impacto que a gente estava causando dentro da comunidade, dentro do território. Né? Em 2019, eu começo o trabalho com cacau fino, né? Com área de base, cacau de origem, né? Onde pega esse cacau que era comercializado no mercado de commodity, né? Como chocolate, como cacau book, e a gente fazendo um trabalho junto com os ribeirinhos que têm esse cacau nativo dentro dos seus terrenos, a gente consegue montar uma unidade, né, de fermentação e a mesma história da castanha a gente repete no cacau. A gente consegue obter um alto valor agregado nesse produto, né, e consegue vender em alguns momentos até três vezes mais do valor de mercado. E com isso a gente paga também esse valor para o nosso fornecedor. E aí o impacto se torna maior ainda. A gente já tinha um impacto muito positivo na castanha e passa a obter no cacau também. Então a minha trajetória praticamente se dá de 2012 até hoje dessa forma. Perfeito, Zeno. Muito obrigado pela apresentação. E aí eu queria comentar um ponto, né, que o Zeno trouxe, que é interessante, assim, que quando a gente fala também de acelerar negócio, a gente também fala de permitir encontros, né? Então, acelerar negócios também é fazer com que pessoas que talvez demorassem, eu imagino que o Beto e o Zeno, eles iriam se conhecer em algum momento. Nos próximos 5, 10 anos eles acabariam se conhecendo, porque tem muitas pessoas em comum. E o ecossistema ainda é pequeno, né, de negócio de impacto. Mas a gente também entende, aqui no caso da Mais, a gente também entende que permitir que as pessoas possam se encontrar permite também que elas possam ter ideias novas, que elas possam poder contribuir de outras formas, que elas possam somar conhecimentos. E tanto o conhecimento do Beto, né, de uma experiência fora da Amazônia, mas totalmente amazônica hoje em dia, quanto a do Zeno, eles são conhecimentos que são complementares dentro desse processo, né? Então, a gente valida muito aqui a experiência a gente não valida a experiência da pessoa, mas a gente considera a experiência que é positiva para o bioma que a gente traz. E as duas experiências aqui mencionadas, as trajetórias são trajetórias de crescimento e de um aumento de impacto positivo. Então, isso é uma das coisas que nós preconizamos internamente aqui na Mais, que é de permitir que as pessoas se conheçam, que elas interajam livremente, né? E isso porque Zeno e Beto, para falar, se encontraram num ambiente competitivo, né? Eles estavam participando ano passado do mesmo processo seletivo, mas a gente tenta não colocar essa aura de competitividade, não, mas sim de colaboração. A Amazônia necessita realmente de colaboração, de muito trabalho conjunto e coletivo, né? Então, foi desse encontro entre eles, né, e também pela trajetória deles, que a gente resolveu apresentá-los a todos aqui para falar um pouco sobre como é que foi a experiência deles trabalharem na chamada, né, de responderem a chamada de negócio do ano passado e participarem dela. E aí eu peço para pode começar com você, Zeno, então para falar um pouco sobre como é que foi essa experiência de participar, o que você levou em consideração, quais foram as partes mais legais, as partes não tão legais assim da participação no processo. Fica à vontade. Ah, então, ter participado da pré-aceleração, do processo seletivo da MAS, ela foi
importante em vários sentidos para a gente. Primeiro que a pré-aceleração já foi importante desde o momento que eu comecei a fazer um planejamento para a empresa, uma coisa que a gente não havia pensado antes, né? Um planejamento, até mesmo a projeção de crescimento. A gente tá num território, estava numa situação bem agradável, posso dizer assim, de clientes, mas nós mesmos, como empresa, não tinha a real noção de onde a gente pode chegar, tanto com o crescimento da empresa como no impacto que a gente pode gerar dentro dos territórios, né? Então, isso assim foi um despertar muito grande para mim, porque ali eu pude observar o quanto a gente pode somar positivamente dentro da bioeconomia, né? E essa questão de nos conectar também com outras empresas, outras pessoas que têm o mesmo objetivo, a mesma forma de pensamento, na questão da bioeconomia, o comprometimento de gerar impactos positivos dentro das comunidades. Então, a Mais ela só veio aumentar, a capacidade de acreditar em mim mesmo, acreditar na minha empresa, né? Então, isso foi um momento importante. A gente pôde se organizar melhor como empresa e conhecer outras empresas na pré-aceleração, como o próprio Beto, né, como se a empresa dele. Então, isso foi coisas que somaram muito. Conhecer pessoas como vocês que nos auxiliaram na pré-aceleração e hoje continuam fazendo essa aceleração com a gente. E a gente está podendo avançar em passos que, sem a mais, talvez a gente fosse levar anos, né, décadas ou até talvez nunca conseguisse avançar como a gente está avançando nesse período muito curto. As próprias assessorias que vocês estão fazendo com a gente, isso nos permite dar longos passos nesse momento, né? Coisas que a gente talvez não conseguisse sozinho, né? E o que foi ruim nessa trajetória até aqui, cara, eu só posso dizer que foi ver tantas empresas com projetos bons, né, pessoas altamente capacitadas e qualificadas, que no processo da margem não conseguiram avançar junto com a gente. Confesso a vocês que para mim, posso dizer que foi triste, mas que isso é normal, isso acontecer, é um processo, todo mundo estava ali sabendo que isso poderia acontecer. Mas que eu sei que essas pessoas estão tocando essas empresas, estão avançando também, e que eu sei que essa pré-aceleração para elas também serviu muito, assim como serviu para a gente. Perfeito, Zeno. Obrigado. Beto, palavra com você. Para a gente foi fantástico, assim. Eu acho que o que a Mas fez e faz é uma capacidade de dar, de certa forma, um banho de água fria em empreendedores que são muito ideológicos, apaixonados pelo problema, que é o meu caso, assim. Porque quando tu pensa num negócio de impacto, aquele empreendedor, ele já vem querendo solucionar um problema que ele é apaixonado. Seja o Zeno vendendo a castanha com valor agregado e distribuindo renda para quem merece, seja o nosso caso que a gente queria fazer cadeias produtivas orgânicas com sistemas agroflorestais. Mas eu acho que vocês nos ajudam a encaixar um pouquinho a nossa visão de mundo com o mercado. E isso é muito importante. Porque se o negócio não der certo, não for sustentável financeiramente, qualquer visão de futuro, por mais que seja apaixonado, não vai dar certo, sabe? Então vocês trazem uma expertise que é muito mais focado em fazer o negócio funcionar. Então, para mim, isso foi um ótimo aprendizado. Dando um exemplo da Farfarm, a gente teve que realmente mudar o negócio, porque a gente faz consultoria de cadeias produtivas. O que a gente chegou à conclusão é que e a gente trabalha com o setor privado, né? São marcas que contratam a gente. As marcas não têm orçamento para cadeia produtiva. É muito pouco. Ou eles têm que fazer uma captação de fundo, ou tu pega uma empresa como a Veja, que o dono é super apaixonado e investe. Mas tu pensar em termos de modelo de negócio, se a gente só focasse nisso, a nossa empresa seria muito frágil. E a próxima crise econômica, a gente ia cair em obsolescência mesmo, ia desaparecer. Então, com vocês, a gente mudou a estrutura de serviços para não focar só em cadeias produtivas, que é a nossa visão de futuro, mas também oferecer serviços que é onde o mercado está, especialmente o mercado brasileiro. Porque as marcas brasileiras ainda não estão
tão avançadas ou maduras para investir mesmo no que a gente chama de escopo 3, né? Quem trabalha um pouco no mercado de carbono aí, origem e destino dos materiais. Então, acho que vocês nos ajudaram a adaptar. Eu acho que isso foi uma coisa muito boa. Outra coisa muito boa foi conhecer as pessoas, conhecer os outros modelos de negócio, testar, ver como é que as pessoas veem impacto, como é que elas trabalham em comunicação. Então, tu ter ali um grupo de pessoas que tá todo mundo explicando e, querendo ou não, refinando seus modelos de negócio, e a gente voltava e apresentava junto, né? Então, tu vê um crescimento, uma evolução muito rápida. Tem, tem tanta coisa legal, eu não vou ficar listando várias aqui, mas eu acho que a última só das coisas boas é a metodologia também. E eu acho que vocês pegaram o modelo do Canvas, que, de novo, é um modelo aplicado para startups, para negócios, e colocaram um filtro de impacto, né? Então, vocês não vieram do impacto para fazer negócio, é o que faz realmente funcionar um negócio de verdade, assim. Então, se alguém está ainda pensando se inscreve ou não, eu super recomendo se inscrever. Como o Zeno falou, dá uma acelerada no teu negócio. E talvez o que eu não gostei foi difícil, porque foi uma experiência muito boa, assim. Eu acho que, para mim, eu fiquei bem chocado com a seca do final do ano passado. E não foi nem nada da metodologia, mas a gente ficou no hotel lá, que era lindo, e com aquela vista de um futuro distópico, de uma Amazônia seca, assim, né? Que contrastava com um monte de gente ali sonhando um futuro melhor. Então, a gente, para quem não sabe, a gente estava num hotel que ficava na beira do rio, mas era no final do ano passado, teve aquela seca, assim. Então, acho que foi a única coisa que talvez eu não gostei, assim, porque em termos de metodologia das pessoas e esses aprendizados pra gente, assim, foi tudo maravilhoso, assim. Foi com certeza um grande momento na vida da Farfada. Só de curiosidade, Beto, é, na página da chamada desse ano tem uma foto que tá todo mundo ao ar livre. É a foto que no fundo tem rio, o rio Tarumã, o afluente o rio Tarumã seco, né, que você está falando aí, tá lá. Realmente, Exato. foi impressionante negativamente a visão ano passado. Bom, só para tecer um comentário sobre, né, os comentários de agora da chamada. Então, sim, né, a gente quando nós elaboramos a chamada, a gente realmente tem esse a chamada foi modificando na realidade ao longo dos anos, de 2021 para agora, né? Inicialmente, nós havíamos pensado na chamada num modelo tradicional. Qual é o modelo tradicional de um fundo de investimento? Empresa, você quer recurso? Apresente-se para nós, justifique por que você quer esse recurso, tenha todos os dados necessários para nos convencer em mãos e boa sorte, né? E tem que haver esse convencimento. A gente entendeu a gente foi entendendo, na realidade, que esse modelo ele não era o modelo mais que funcionaria tão bem na Amazônia. E ele não funcionaria não por falta de capacidade de empreendedor, mas porque existem tantas oportunidades de sinergia, de colaboração entre os negócios, que se a gente não tivesse oportunidade de sugerir, de apontar, de apresentar empreendedores para outros empreendedores, o negócio não teria como se apresentar no seu melhor formato possível, né? Então a gente sempre tem isso. Os negócios que são finalistas, a gente sempre faz um esforço adicional para que ele se apresente para os investidores da melhor forma possível para o negócio naquele momento. Se não é a melhor forma possível, né, se há uma discussão, uma reavaliação, então a gente segura e leva isso para um outro momento. Então a gente tem todo esse cuidado porque a gente entende, né, que de lado a lado, tanto dos investidores quanto dos empreendedores, é interessante que os negócios tenham cuidado nessa abordagem, que os dois tenham cuidado nessa abordagem e consigam poder conversar num terreno igual. Muitas vezes isso não é possível, a gente faz isso. Então a chamada passou de ter um papel de avaliativo, julgador, né? E ela ainda tem esse papel avaliativo até hoje, claro, mas por um papel muito mais pedagógico, né? No sentido da pedagogia bom, assim, né? No sentido de construir coletivamente, de apresentar referências, de sugerir opções adicionais. Tanto a Farfarm quanto o Zeno Nativo, a gente passou, durante a seleção do ano passado, passaram por remodelagens ao longo do processo.
que é uma coisa que, se você pensar num fundo de investimento tradicional, isso é muito difícil de acontecer. Fala assim, não, peraí, acho que pode ser de outro jeito. Fala, ele ainda não há certeza do que o negócio pode ser. E a gente está entendendo que, na verdade, assim como o ambiente que a gente opera, o negócio está em constante mudança mesmo, e há que se ter a oportunidade dele se apresentar da melhor forma possível. Então, Beto, você queria comentar? Só queria fazer um complemento bem rapidinho, Rafa, nesse ponto que tu acabou de me lembrar aqui, que tinham empresas de diferentes estágios de maturidade, né? E por mais que a Farfarm já tenha 6 anos, a gente mudou muito o modelo de negócio. E a gente mudou tanto que na própria pré-aceleração a gente criou um modelo de negócio novo. Então, como a gente criou um modelo de negócio novo e sendo uma consultoria, é difícil tu ter investimento para uma consultoria, a não ser que ela comprove muito bem o modelo dela, esteja muito preparado para crescer, porque o crescimento de consultoria vamos contratar mais gente, contratar uma ferramenta. É um pouquinho diferente de talvez uma empresa de modelo de negócio de produto que está querendo comprar um maquinário, tem alguma coisa muito sólida ali, né? Então, eu só estou querendo dizer isso, que mesmo que as pessoas que estão nos ouvindo não tenham um modelo de negócio muito sólido, ou pensem, eu acho que eu não estou preparado para investimento ainda, vale muito a pena participar, porque no fim a gente não captou, a gente não foi até a fase final que nem o Zeno, mas para a gente mudou o modelo de negócio, que é o que a gente está testando agora. Então vale a pena, independente do nível de maturidade dos negócios também. Perfeito, Beto, muito obrigado. E isso também tem essa modular, essa permissão, né, esse avanço colaborativo, é, faz com que muitos negócios, como é o caso da Farfarm, né, às vezes eles, por si mesmos, eles recuam e depois retornam em chamadas seguintes, em outros momentos, para se apresentar, ou até mesmo eles parem para repensar completamente o que está sendo executado ali dentro, né, o que está sendo feito. O Beto também mencionou ainda há pouco, né, sobre esse papel, não lembro agora exatamente a palavra que você usou, Beto, mas foi da gente dar um choque de realidade em relação a, pô, legal, a gente tem muito empreendedor e toda a equipe da Mais também todos nós somos, trabalhando com propósito, somos apaixonados, né, por essa transformação social e ambiental que a gente busca. Só que muitas vezes essa transformação que a gente está buscando, muitas não, ela precisa ser pautada em parâmetros racionais e coerentes em relação a esse processo. Então, mesmo o impacto, a gente sabe, não há nada pior para uma comunidade, não há nada, o que é terrível para uma comunidade, para um povo tradicional, é ter uma organização que atua ajudando, apoiando, transformando a realidade social, que de repente acaba e aquele povo retorna para muitas vezes um estado anterior ao que ele estava, porque a organização deixou de existir. Então, essa sustentabilidade no sentido de manutenção, de permanência, né, não só financeira, mas no geral das organizações, permite que a gente tenha um impacto positivo nas comunidades, no bioma amazônico, permanente, crescente, né, avanço. Então, a gente tem também essa perspectiva aqui interna de não só considerar o crescimento exponencial, operação e finanças, mas também o crescimento exponencial do impacto, né? Um tem que estar atrelado ao outro, senão a gente está só alimentando ali, né, o mesmo mecanismo que degrada, que destrói, que polui, né? E na nossa lógica aqui, isso não é o caminho que a gente está buscando. Eu tenho uma curiosidade para perguntar de vocês dois, Beto e Zeno, que até conversamos no começo um pouquinho, que é assim, eu sei que geralmente, eu já fui empreendedor, tenho orgulho de ter falido 2 startups lá atrás, também, mas também não, de ter falido. Mas eu tenho uma curiosidade. Geralmente, quando a gente atua num segmento, no setor, a gente está vendo várias outras empresas, vários outros segmentos. A gente pensa, poxa, se eu pudesse ter um clone, se eu pudesse ter outro, mais tempo eu também faria isso aqui. No que vocês dois investiriam se vocês não estivessem na Zeno e na Farfarm, ou se tivessem mais tempo ainda para poder se dedicar a um outro, um segundo, ou talvez até um terceiro negócio? Quer ir lá, Zeno? Zeno primeiro, vamos lá. Tá no mudo. Isso é uma pergunta assim bem, não é difícil de responder, é difícil Não vale a cacau, gente Zeno, só falar. para falar, tá? Não, tranquilo. De falar, porque como a gente está dentro do território, a gente vê muitas necessidades que muitas pessoas que não vê.
né? Então, necessidades e oportunidades também. Eu fico, posso dizer que eu sou um sonhador, né? Eu sonho com muitas coisas e muitas delas, graças a Deus, a gente já coloca em prática, ou pelo menos tentou colocar, como o Rafa falou, e não deu certo, mas a gente tenta. E aqui, eu só vou falar de território. Eu também, além do, do trabalho que eu tenho na Zeno Nativo, com castanha e cacau, o Rafa e a Andréia conheceram, a gente também trabalha com mercearia dentro da comunidade, porque a gente reconhece que é uma necessidade, né? Então, eu também tenho vontade de ampliar esse serviço, que a gente reconhece também que acaba sendo um serviço prestado, porque as comunidades que estão isoladas, né, podemos dizer assim, têm necessidade de acessar alguns tipos de produtos que às vezes não chega dentro das comunidades. Ontem, ainda hoje, até mesmo estive aqui, a gente esteve conversando, o COI também, e a gente chegou a uma conclusão hoje com o COI que a parte de transporte é uma necessidade dentro da comunidade. A gente estava repensando aqui como que as pessoas têm dificuldade para chegar a Belém, que é a nossa capital é tão perto, né? Numa lancha expressa, por exemplo, a gente gasta 1 hora de tempo daqui em Belém, né? E não tem esse serviço dentro das comunidades. E a gente veio pensando que conheci lá a Navegan, né? Isso que está dentro da AMAS também. Fiquei super interessado no projeto deles. Eu acho que é uma coisa que dá para se pensar na nossa região, não como a deles, mas coisa parecida, né? Enfim, cara, eu penso muito na questão da agrofloresta também. Tem vários grupos aqui que trabalham com isso, começaram a trabalhar recentemente. Eu penso em apoiar no que eu puder. Às vezes o tempo não permite, né? A gente não consegue se articular direito para poder fazer isso. Mas olhando para nossa região, o que eu vejo de oportunidade hoje são isso. Tem muitos produtos aqui que dá para ser trabalhado, né? Tem muitas oleaginosas, como mandiroba, tucumã, pracaxi, é, o biriti ou o buruti, né? Bastante abundante nessa região. São produtos que ninguém dá um destino de mercado para eles. São produtos que se perdem na floresta. Umas partes não se perde, porque as caças, né, os animais que consomem, ou grela, germina ali, mas uma grande maioria, se for fazer o manejo correto, dá para se obter muita renda desses produtos. Apontar outras direções de fonte de renda para as comunidades das que são atuais hoje. A gente sempre falou isso, né? Andréia e Rafa, eu acho que o Beto também participou de algumas falas. Na nossa região, as pessoas, até um tempo atrás, tinham olhar para poucos tipos de renda, coisas que pudessem transformar isso em ativos, né? Que era o açaí, né? Extração ilegal de madeira, empresas que chegam oferecendo algum tipo de auxílio para fazer monoculturas de palma, por exemplo, né? O agronegócio está entrando na nossa região, então eu queria ter muita oportunidade de poder apontar outros caminhos sem ser esse, para que as pessoas possam compreender que a floresta em pé ela é muito mais lucrativa do que derrubada, né? Que não se, com isso não se ganha só dinheiro, se ganha também um ecossistema equilibrado, né? Se pode garantir o futuro das crianças que aqui vivem, que possa garantir que elas vão ter contato com essa natureza. Cara, eu olho para trás e vejo que 50% do que eu vi da Amazônia Legal, na nossa região, eu não vejo mais. Isso num período muito curto, estou falando de 15, 20 anos no máximo. Eu fico imaginando aqui com 10, 20 anos, 50 anos, o que as crianças que estão nascendo hoje vão ver, por exemplo, né? Não vamos longe. Eu estava conversando recentemente com um amigo meu. Eu tive a oportunidade de ver, por exemplo, coisa que parece ser simples, mas se você perguntar para uma criança de hoje o que é um pé de argilim vermelho, não sabe. E a gente brincava num pé de argilim vermelho. Eu tive essa oportunidade. Então são coisas que me incomodam, que me dá vontade de empreender mais, né? Como eu disse, antes da mais eu tinha assim, a gente vai crescer até um pouquinho aqui e daqui a gente se estabiliza e pronto,
né? Mas hoje eu vejo que não, que a nossa missão ela tem que ir além disso. A gente tem que levar, impactar maior quantidade de pessoas possível, passar esse conhecimento que a gente adquiriu para o maior número de comunidades, né, territórios que a gente puder. Mostrar que a gente tem um caminho além desse que é tradicional, desse que todo mundo vende, que é o mais fácil, que é o mais rápido, que se enriquece mais rápido, mas que, por outro lado, nos empobrece e nos acaba como pessoa, como ser humano. É isso. Perfeito, Zé. Você falando, eu lembrei das palavras do Marcelo Salazar, da Amazon Maná, é uma das outras, uma outra empresa que também está no portfólio da Mais, e ele Uhum, falava, lá de Altamira, né, falava assim, porque as pessoas conhecem essa Amazônia do açaí, do Tucumã ainda, né, e é uma uhum, Amazônia que ela está ali do lado, uma Amazônia que ele fala, mas ainda não é a Amazônia profunda, a quantidade de frutas, por exemplo, só para falar de frutas, né? A quantidade de frutas que não resistem a 2 dias de viagem até Belém ou Manaus é gigantesca. Então, sim, essa Amazônia profunda você só experimenta se você estiver lá, porque ainda não existe, né? Quer dizer, existe equipamento, mas não localmente, ou ainda não existe uma transformação desses produtos para que chegue, por exemplo, até nas capitais mesmo regionais. Então, realmente, ainda tem muito potencial. Beto, com você. Rafa, são tantas coisas, assim, acho que dos pontos mais difíceis de empreender é tomar decisões, e uma das melhores lições que eu tenho é estratégia é sobre renúncia, né? Então, é definir o que tu não vai fazer. Mas já que a tua pergunta foi se a gente pudesse fazer o que a gente quisesse, tem algumas coisinhas. Uma delas é, a gente adoraria ter um modelo de negócio de produto, de fato. Que foi a primeira hipótese. Ou seja, a gente entra na Amaz de novo, capta um dinheirinho, e daí a gente vai lá com a comunidade, trabalha junto com eles, e daí depois vende esse produto e ganha uma margem em cima do produto. Tem algumas coisas aí que nos incomodam, só para contar um pouquinho de cada um, assim. Um é que esse modelo de negócio, talvez, assim, ser um trader, ser um atravessador, historicamente, o Zeno sabe melhor que eu, tem um histórico muito ruim, assim, de os marreteiros de castanha, atravessador como um todo, de muita exploração, né? Então, é um modelo de negócio que sempre me incomodou, assim, porque eu não... Obviamente que eu tentaria ser um atravessador do bem, digamos assim, né? Mas é uma coisa que tem um histórico muito ruim na Amazônia. Então, por isso que foi um dos grandes motivos da gente não fazer isso. Então, ter esse modelo de produto, né? Mas outra coisa que a gente queria fazer também é ser uma marca. Porque hoje a gente é B2B, a gente desenvolve a cadeia produtiva para um cliente. Mas a gente ganhou tanta experiência em fazer isso, e especialmente no universo de agrofloresta com algodão, ali no Nordeste paraense, que a gente poderia muito bem, vamos a gente usar o algodão mesmo, lançar uma camiseta com uma marca para consumidor final. Isso eu ainda tenho curiosidade, assim, de como é que seria fazer. Uma outra coisa também que a gente pensou, bom, a gente tem essa missão, nós, que é tentar fazer com que o Brasil seja percebido como um lugar da bioeconomia e das cadeias produtivas responsáveis. Porque a história do Brasil é basicamente contada através de matérias-primas exploratórias, né? Desde o pau-brasil, passando pelo ouro, pela borracha, pela cana, todas elas deixaram muita dor, muita tristeza, e a gente quer tentar inverter essa lógica. Como é que a gente pode trazer matérias-primas responsáveis? Então, a gente imaginou muito ser um varejo também. Vamos fazer uma loja aqui, só que todos os produtos dessa loja têm uma curadoria de contar de onde é que vem a origem. O Zeno com certeza estaria lá, os produtos da Mars estariam lá, mas contar essa origem, de onde é que eles vêm e toda a cadeia produtiva. Então, a gente também queria fazer isso. E última coisinha, a gente se questionou muito se a gente não deveria ser um instituto ou uma empresa do terceiro setor, porque a gente decidiu ir para o setor privado, essas marcas investindo na gente, que é difícil, como eu comentei no começo, mas o instituto seria muito para poder captar recursos e desenvolver essas cadeias produtivas com impacto socioambiental. Então, ser instituto ou mesmo ser uma própria cooperativa, onde a gente ajudasse as comunidades a acelerarem, ou talvez profissionalizar a parte administrativa e financeira, alguma coisa assim. A gente não foi por esse caminho porque
depender de filantropia é uma coisa que a gente está percebendo que tá muito desgastada para muitas outras ONGs, assim. Eu acho que as ONGs estão tentando olhar para o seu modelo de negócio não como alguém que tem que estar sempre captando recurso filantrópico, mas ser um pouco mais parecido com uma indústria do segundo setor que tem que gerar algum negócio que ele consiga se sustentar financeiramente também. Então, a gente preferiu seguir nesse caminho, mas a ideia de instituto é uma coisa que a gente, talvez no futuro, a gente ainda queira fazer. Legal, Beto. Inclusive, esse modelo que você está se referindo é o modelo que a Mais opera também, né? A gente tem uma parte do capital da Mais é filantrópico, né, que permite a gente financiar e exercer essas atividades, como eu falei, da seleção e aceleração até mais pedagógicas mesmo, até mesmo. E outra parte do capital é capital de investimento tradicional, né, e com risco, assumindo risco para investir nos negócios. Então, e eu tenho observado cada vez maior o número de negócios que estão constituindo fundações, né, o agrupamento atrás do capital filantrópico também para fazer essa mediação ali nessa, ter essa relação com as comunidades também, ao mesmo tempo que garante e busca sustentabilidade de médio e longo prazo. Então, realmente é uma tendência, né, que está começando a crescer cada vez maior. São muitas coisas, né, Beto? Muitas vontades ali. Quem está na sala, pessoal, se vocês quiserem fazer alguma pergunta, pode colocar no chat, que a gente vai olhando, a Andrea vai me repassando qualquer coisa, tá? Fique à vontade. Pode colocar no chat. E eu queria, enquanto isso, eu perguntar para vocês, Eno e Beto, sobre. E aí, começando com você, Beto, né? Qual é o legado de impacto que vocês sonham, né? A gente falou na pré-aceleração, um dos temas que a gente mencionou lá foi da ideia da ficção social. Que é a ficção social, né? É como se fosse uma ficção científica para o impacto, né? Para a sociedade que a gente está querendo visar, né? Então, daqui a 50, 100, 20 anos, eu quero que essa comunidade, as comunidades onde a gente atua sejam assim. Qual é a ficção social que alimenta vocês, né? Beto e Zen. Começando com você, Beto. Talvez algumas pessoas me interpretem mal, mas a minha é que a bioeconomia fosse pop. Porque hoje fala muito do agro pop, mas esse agro convencional, segundo o maior emissor de gases de efeito estufa, é um agro que promove muita desigualdade, é um agro que usa muito químico, é um agro que manipula muito politicamente, é um agro que, por mais seja importante economicamente para o Brasil, não me representa e não é o que eu acredito como cadeia produtiva. Só que eu acho que o agro tem que entender que a bioeconomia, o agrofloresta, ela faz parte desse universo e essa transição precisa existir. A ponto de que, numa visão de futuro, para mim, é uma bioeconomia que fosse do tamanho do que é o agro hoje. Uma bioeconomia que representasse 25% do PIB brasileiro ou até mais, que é uma economia da floresta em pé. Então, eu acho que para mim tem essa questão interna, que a gente tem que transicionar esse modelo de agricultura para um novo modelo focado em agricultura regenerativa e bioeconomia. E o outro, para fora, Rafa, a gente trabalha com algumas empresas de fora do Brasil e a gente conversa muito com elas. Na indústria de moda, as empresas não olham para o Brasil como um fornecedor de matéria-prima responsável. Olham para o Brasil como um fornecedor de matéria-prima barata. Isso é muito triste, sabe? Esse algodão, que é 99% do algodão brasileiro, é algodão convencional. Quando vai para produtos especiais, vai para outros cantos. Inclusive, uma das maiores marcas de luxo do mundo abriu um edital, a gente ficou conversando com eles um tempão, só de projetos de cadeias produtivas, e eles simplesmente não incluíram o Brasil. Porque eles nem pretendiam comprar matéria-prima do Brasil, porque o Brasil tem um histórico de desmatamento. Eles falam sobre importar desmatamento, né? De desmatamento, de desigualdade. Então, a gente é excluído de uma cadeia produtiva global. Então, acho que essa minha outra ficção seria um pouquinho que eu já falei, mas uma visão de futuro do Brasil ser visto como um local de cadeia, um exemplo de cadeias produtivas responsáveis para o mundo. Obrigado, Beto. E você, Zen, qual é seu sonho, ficção social para Zeno Nativo e para as comunidades, né, onde vocês estão? Bem, para a empresa, né, a gente sonha em ter uma empresa próspera, uma empresa que seja bem economicamente, e com isso a gente possa deixar um legado
de poder apoiar as comunidades tradicionais da melhor maneira possível. Se vocês forem olhar no nosso planejamento, a nossa ideia nunca foi crescer sozinho e fazer um grande polo da Zeno Nativo, um grande polo industrial, né? E o nosso modelo é tentar formar uma empresa forte, sustentável financeiramente, mas distribuindo conhecimentos, né? E ampliando renda e impacto entre as comunidades. O nosso maior legado que eu quero deixar como empresa e como pessoas fazer com que as comunidades que vivem aqui na nossa região, em outras regiões, possam ter acesso à nossa tecnologia, né? E fazer com que isso possa gerar renda e agregar valor nos produtos deles dentro do território. Quando o Beto falou que, no sentido de ser atravessador, Beto, eu também sou um atravessador. Querendo ou não, no sentido pejorativo, mas a gente, né, as pessoas falam, não, atravessador pode ser uma palavra pejorativa, mas tem vários tipos de atravessadores, assim como tem vários tipos de qualquer profissão no mundo, tem os bons e tem os ruins, né? E a gente está aqui para somar forças para ser uns atravessadores bons, né? Que seja atravessador não só de matéria-prima, mas de conhecimento também, que a gente possa levar as coisas para os dois lados, né? E o legado que eu quero é isso, cara. Eu quero que as pessoas possam ter conhecimento, um real conhecimento do produto que a gente tem. né? Eu sempre uso essa fala, sempre foi vendido para nós sempre acreditamos que nós tínhamos que levar a matéria bruta daqui, o produto, né, a matéria-prima, para ser beneficiado em outro lugar. Eu quero seguir o caminho inverso. Quero que os produtos sejam beneficiados dentro das comunidades, já saia de um produto acabado. Assim a gente gera mais renda dentro da comunidade, distribui melhor a renda para as pessoas que estão ali, gera oportunidade de empregos, né? E aumenta o impacto em todos os sentidos, impactos bons. E eu quero também que isso dê lucro, né? Porque até agora não está dando lucro para a gente, mas a gente tem um planejamento que ao longo do tempo vai se tornar sustentável. Então é isso, eu sonho com tudo isso, espero que as próximas gerações possam usufruir, né, de coisas que a gente não pôde usufruir. Eu tive essa ideia há 12 anos atrás. Parece muito tempo, mas se a gente vê o que a gente conseguiu avançar nesse curto período, a gente conseguiu avançar muito. Eu quero replicar essa ideia em outros lugares. E é bom porque a gente está no momento que a gente está conhecendo tanta gente que está comprometido com a bioeconomia, né, esse movimento está crescendo. Acho que a gente está num momento muito bom para fazer que essas coisas aconteçam. Tanta energia boa, tanta gente boa que a gente está conhecendo. Então é isso, a gente quer deixar esse legado, quer deixar isso para as próximas gerações. Perfeito, Zeno. Muito obrigado. Tem uma pergunta aqui no chat, né, sobre se existe. Primeiro, parabéns pelas apresentações, foi mencionado aqui. Existe alguma aproximação dos empreendedores com as universidades para disseminação dos conceitos nos cursos de graduação e pós-graduação? Vocês, né, enquanto empreendedores, já foram convidados, já atuaram junto a comunidades acadêmicas, universidades? Posso responder dizendo? Pode, com vontade, Beto. Vou contar a nossa experiência. A gente fez várias aproximações, foi muito bom. Obrigado pela pergunta, Celso. A gente tem um projeto hoje que não é na região da Amazônia, mas é no Mato Grosso, com a UFMT. E o que foi legal é que a gente fez uma parceria com a unidade experimental deles. Então, a gente fez um piloto lá de agrofloresta com algodão, e daí todos os graduandos, pós-graduandos, eles iam lá e alguns deles optaram fazer seus trabalhos lá. Para a gente foi fantástico, porque a gente aprendeu muito com os alunos lá, e para os alunos também foi legal, porque eles tinham um projeto prático sendo executado na unidade experimental. Então, isso foi muito bacana. Projeto que a gente fez com a Veja de calçados, não foi a Farfarm que fez, mas foi a minha experiência, foi junto com o pessoal da UFAC no Acre, e aí a gente contratou eles para fazer um estudo socioeconômico. Então isso aí foi quase como um trabalho de consultoria, mas que deu super certo também, porque eles conheciam e eles tinham muitos dados da região. E
No Pará, a gente teve alguma aproximação com o FPA, nunca foi alguma coisa muito próxima, assim, mas só para tentar resumir, Celso, é muito valioso ter a academia junto, sejam os estudantes fazendo projetos dentro da cadeia produtiva ou a gente contratando profissionais como prestadores de serviço para nos ajudar. Bem, eu não tenho nenhuma aproximação desse tipo, né? Mas agora, quando a gente recebeu o portfólio, o recurso da MAS, perdão, o recurso da MAS, eu procurei o professor Maximiliano Júnior, que ele é do setor de Ciência e Tecnologia em Alimentos da UEPA, né? A Universidade aqui do estado do Pará. E aí eles começaram a me ajudar no layout da empresa, na reforma que a gente está fazendo. E aí está surgindo conversas para a gente formalizar essa parceria e no futuro a gente ter, né, avançar nesse sentido. Mas até o momento são as únicas parcerias que a gente está tendo em relação à universidade. Mas as coisas estão avançando bem. Inclusive agradeço o professor Júnior, né, Maximiano Júnior, que se colocou à disposição, o setor dele está à disposição da gente para ajudar naquilo que for possível. Dentro da Mais, aproveitando a pergunta também, a gente começou a compreender, né, que esses modelos de negócio que vem operando e que vem funcionando, eles também carecem ainda de uma formulação conceitual, metodológica, né? Então a gente começou a operar nesse sentido. Só para dar um exemplo, né, como a gente calcula o valor de uma empresa para ser vendida hoje em dia, para ser negociada, né, com investidores. Tudo isso que a Pafarm e o Zeno fazem, o Zeno Nativa faz, é tradicionalmente considerado como um custo financeiro, né? Então, esse custo, ele diminui a receita, diminui o lucro líquido da empresa no final, que por sua vez diminui o valor de mercado dela quando ela vai ser negociada. Então, todas essas ações que a gente está falando aqui, elas tradicionalmente, financeiramente falando, elas reduzem o valor final de uma organização, de uma empresa. Aqui na Mais a gente tem colocado o impacto como um colateral, né, como uma abordagem também para crescer, né, os indicadores financeiros, mas a gente também já começou a estudar agora algum outro mecanismo de avaliação de organizações para poder ter isso de uma maneira mais correta, né? Talvez até mais justa também. Então, internamente, a gente está começando a está buscando, né, parceiros acadêmicos para a gente poder fazer essa modelagem financeira e de impacto de uma maneira mais vantajosa e, lógico, aberta, né, para depois poder ser divulgada para outros empreendedores fazerem também. Então, a gente está assumindo essas demandas internamente. Bom, creio que é isso. Estamos aqui próximo do final. Beto e Zé, vocês querem deixar alguma palavra final para todo mundo? Um minuto para cada um para falar, para desejar boa sorte, falar o que quiser. Aqui no final, deixar os contatos de vocês, fiquem à vontade. Eu acho que eu só vou falar que para mim, talvez a melhor dica que eu possa dar é confiar no processo de aprendizagem, assim. Porque às vezes, como empreendedor, às vezes a gente fica confuso, não sabe se está fazendo a coisa certa, a direção certa, mas eu acho que desde que tu tem um compromisso de que tu está aprendendo, seja fazendo curso, sendo lendo, escrevendo ou participando de aceleradoras, tu vai conectar os pontos em algum momento no futuro, assim. Daí tu vai encontrar, vai dar uma luz, tu vai encontrar o que é o teu negócio. Então, eu acho que aceleradoras é uma maneira de fazer. A gente foi acelerado 3 vezes e todas foram muito boas, porque a gente teve curvas de aprendizado muito grandes que nos levaram a outros lugares que a gente nem esperava, assim. Então, confiar no processo de aprendizagem é um caminho e a MAS é um excelente local para, de fato, aprender. Bem, eu quero agradecer aqui pelo convite, para participar desse momento e deixar aqui um recado para as pessoas empreendedores que ainda não se inscreveram, né, nessa chamada da MAS de 2024, que aproveitem a oportunidade. É uma oportunidade que se passa e tem que aproveitar. Pode não ser selecionado para a final, pode não ser, mas eu garanto a vocês que vale muito a pena. Está escrito, vai contribuir muito para o crescimento da empresa de vocês, vai contribuir muito para o crescimento da pessoa em si, crescimento como empreendedor, vai ajudar na empresa de vocês de forma assim inexplicável, né? A gente conseguiu avançar muito na pré-aceleração, agora com a aceleração, só o fato
da gente estar recebendo as formações na pré-aceleração, né, as assessorias que a MAS está nos oferecendo, eu digo que a Zeno Nativo ia levar muito tempo para conseguir ter caixa para pagar, por exemplo, pelas assessorias que nós estamos recebendo hoje. Então, vale muito a pena, não perca a oportunidade, né? A oportunidade está aí, daqui a pouco se encerra as inscrições, né? Então, só vai ter no próximo ano. Então, não pense muito, aproveite aí, que vale super a pena esse time aí, Rafa, Andréia, Vivi, enfim, todo o pessoal, Mar, todo o pessoal aí da Mais, né? Toda essa equipe maravilhosa que nos acolheu muito bem e está aí junto com a gente nessa jornada que ainda não terminou. Nós temos muito aí pela frente para aprender juntos. E estamos aqui à disposição, né? A gente sempre fala, a gente está à disposição para aprender e para pôr em prática aquilo que vocês nos oferecem como aceleradora. E obrigado mais uma vez pelo convite, às pessoas que estão na sala por estar assistindo a gente. Obrigado, Zeno. Obrigado, Beto. Como o Zeno falou, a chamada está aberta até o dia 12 de abril, agora até sexta-feira, no site da Mais Aceleradora. Você procura logo de cara no site da Mais Aceleradora, vai estar lá. Inscrições para a chamada 2024, tá? Então, é isso. Novamente, muito obrigado, Beto. Muito obrigado, Zeno, pela participação, pela disposição de tempo. Muito agradecido e é isso. Boa tarde a todos e até a próxima. Tá? A gravação tá aí, já?